Boa noite, meus amados irmãos, queridos da Igreja Batista Sião. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém? Quanto tempo sem estar presencialmente no nosso culto de oração? Quantas saudades que temos de todos vocês. É como dizia o apóstolo Paulo, há tempos que eu não olho para o seu rosto. Né? E aí faz tempo e a gente sente profundas saudades nesses tempos difíceis. Mas aí está a plenitude dos tempos, a tecnologia a nosso favor, para que nós não ficássemos isolados, como seria isso se ocorresse nos primeiros tempos. Né? Então, a palavra de Deus diz, né, segundo Salomão, há tempo para tudo debaixo do sol. Então, chegou o tempo de que eu, Antônia, pudesse estar com vocês. Agradeço a Gedália o convite, né, e o prazer imenso de estar aqui com os amados irmãos. Como não foi dado o tema, não foi dado o versículo, não foi dado essas coisas, eu vou falar esta noite sobre qual o motivo desse nosso culto: oração. Meus amados irmãos, quando o templo foi construído, haviam partes onde ficava lá de fora, onde ficava dentro do templo e onde ficava o local do sacerdócio, não é? Então, do sacerdote. Então, nós vamos encontrar, tem um lugar onde o sacerdote no Santo dos Santos só entrava uma vez por ano. Pois bem, então nesse tempo havia essa separação entre Deus e o homem para a oração. Quando Jesus Cristo morreu, esse véu que tinha separando, ele rasgou de cima a baixo. E nesse rasgar de cima a baixo, nós adquirimos o direito de diretamente entrar na presença do Senhor através de Jesus Cristo. Então Deus nos orienta, também na sua palavra, de que em nome de Jesus Cristo, que nós pedirmos, Ele vai analisar e vai nos atender, não nos atender, ou nos mandar esperar um pouquinho mais. Na Igreja Católica, eles criaram a confissão auricular, continuaram com o homem se dirigindo a Deus através do sacerdote. E aí o pecador chegava lá no confessionário e fazia: eu, pecador, me confesso a Deus e a vós, Padre, que fiz os pecados seguintes, e contava tal, e o sacerdote absolvia os pecados e dava uma penitência para que a gente fizesse. Mas graças a Deus que com o Senhor Jesus Cristo isso acabou. Nesse rasgado do véu, nós diretamente podemos nos dirigir a Deus em oração e pedir, e agradecer, e estar na presença dEle. Nesses dias de tremenda dificuldade, nós podemos estar na presença do Senhor, colocando tudo a Deus em oração. Como diz o cântico, em fervente oração vem o meu coração na presença de Deus derramar. A palavra de Deus nos diz com clareza no Novo Testamento: há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Então, quando nós queremos nos dirigir a Deus em oração, pedindo alguma coisa, nós não precisamos de um intermediário. É por isso que os evangélicos não têm um intermediário entre ele e Deus. Ele vai diretamente a Deus e pede aquilo que ele está necessitando, e Deus então o atende ou não atende. Nós precisamos estar conscientes dessa doutrina do sacerdócio nosso para com Deus. Nós mesmos, né, nos apresentamos, colocamos as nossas dificuldades, falamos aquilo que nós queremos colocar diante do Senhor. E assim, nesses cultos de oração, quantas coisas nós trazemos e colocamos aqui e compartilhamos com os irmãos e oramos e recebemos de Deus a resposta conforme a vontade de Deus. E somos instruídos a aceitar a resposta de Deus para as nossas vidas. Quantas vezes Deus nos dá um não bem grande e a partir do tempo passando, na hora a gente não entende, mas depois a gente vai entender, porque Deus disse não, porque Ele só vai responder aquilo que é bom para nós. E às vezes a gente não sabe pedir, né? Mas a palavra de Deus diz: pedi e dá-se-vos-á, buscais e achareis. Então, irmãos, vamos estar buscando a Deus, vamos estar orando a Deus, vamos estar pedindo ao Senhor e esperando na sua bondade para conosco em resposta às nossas orações. Oremos. Amado Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos diante de Ti, gozando desse direito maravilhoso que Tu nos deste, de nos dirigir diretamente ao Senhor. Continua nesse culto de oração, abençoa os dirigentes, é a nossa oração em nome de Jesus.
E vamos louvar a Ele, mesmo aí em nossas casas, com toda a nossa alegria, com todo o nosso amor. No Salmos 57, 5, 7, 9, 10 e 11, Deus nos fala: Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Render-te-ei graças entre os povos. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até aos céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Amém. Louvemos ao Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença.
Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Se o exército viesse sobre mim, o meu coração não temeria. Mesmo que a guerra viesse sobre mim, nele eu confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao meu redor. Por isto eu oferecerei sacrifício de júbilo no seu santuário. Cantarei louvores ao meu Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconde de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Senhor Jesus, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigada, Senhor, pelo teu amor e tua graça sobre as nossas vidas. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado neste momento que estamos vivendo a campanha de missões mundiais da igreja, Senhor. Ó Jesus, tenha misericórdia, abençoa cada irmão para que se comprometa, Senhor, com a tua obra. E neste momento eu te peço pelos teus filhos que estão servindo no continente africano.
Eu me lembro de Fernando, me lembro Tu sabes de quem eu me lembro. O nome dela que está fazendo campanha aqui em Salvador. Eu te peço por Noemi e Cecília, Senhor, que trabalha lá em Moçambique. Toma em todos os outros, tu conheces, Senhor. Abençoa, sustenta, dá saúde, força e alegria de ti, Senhor. E aqui no Brasil, ajuda-nos que nós possamos sustentar as cordas com a oração e com a contribuição, para que o teu trabalho continue profícuo ali na África, Senhor. Ouve o nosso clamor e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem de alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso. Os fontes de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz.
Olá, meus irmãos queridos, eu espero que todos se encontrem muito bem. Eu sou Carla, sou casada com o pastor William, somos missionários em Medellín, na Colômbia, já há 7 anos e trabalhamos com plantação e revitalização de igrejas. Neste momento, eu quero compartilhar com os irmãos um pouco de como foi o meu chamado missionário, como foi que eu vim para o campo missionário. Eu me lembro de que quando eu ainda era criança, eu fazia parte de uma igreja que amava missões e que falava muito sobre missões durante todo o ano, não somente no período de campanha. Então, aquele universo onde se falava tanto de missões foi me envolvendo. E eu ainda criança me lembro dos missionários que foram visitar a nossa igreja, dos testemunhos, das histórias deles de vitórias, mas também de muita tristeza e perseguição no campo missionário. E um momento, um casal de missionários foi à nossa igreja e enquanto o esposo falava para a igreja, a esposa foi falar para a gente, para as crianças no culto infantil. E aquilo foi muito especial, porque ela compartilhou conosco a experiência dela como missionária no campo missionário e ela falou na nossa linguagem para as crianças, de maneira que a gente pudesse entender aquilo que a gente ouvia falar durante as campanhas, mas agora a gente poderia conhecer a experiência de alguém que esteve ali no campo, que estava no campo missionário. E naquele momento eu me lembro que ela dizia que havia muitas crianças que ainda não conheciam sobre Jesus, não conheciam os heróis da nossa Bíblia, da nossa fé, e essas crianças não conheciam esses heróis, não conheciam Sansão, não conheciam o rei Davi, não conheciam a rainha Esther, não conheciam o apóstolo Paulo, Pedro e todos esses personagens que para nós são tão importantes porque são exemplo de fé. E aquelas crianças, e muitas crianças no mundo, não conheciam esses personagens. E aquilo falou muito forte ao meu coração, porque eu pensei, gente, como que alguém, como alguma criança como eu, pode ter uma infância que não conheça esses heróis, esses personagens, essas pessoas tão importantes? E ali eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, não é possível que isso aconteça. E eu me coloquei no lugar dessas crianças que nunca tinham ouvido falar de Jesus, nunca tinham ouvido falar desses personagens da palavra de Deus. E eu senti tristeza por elas. E ali começou tudo. Ali começou a minha trajetória e hoje eu consigo perceber que desde aquele momento Deus esteve me preparando para que eu pudesse estar aonde eu estou agora e esteve me preparando para que eu vá para onde Ele quiser que eu esteja no futuro. E toda a minha vida foi assim. Quando mais ou menos na minha adolescência eu lembro de uma mensagem em que o pastor falava sobre legado, sobre o legado que nós vamos deixar. E eu pensava sobre isso, qual é o legado que eu quero deixar com a minha vida? Bem, com a minha vida eu quero impactar outras vidas. Eu quero impactar outras vidas de maneira eterna. Então, eu quero fazer a diferença para as pessoas de uma maneira que seja eterna. Eu quero apresentar Jesus a elas. Porque só Jesus impacta as nossas vidas, transforma as nossas vidas, toca as nossas vidas de maneira eterna. Então eu quero apresentar Jesus para as pessoas e quero falar para elas sobre esse amor que chegou à minha vida e fez com que eu tivesse vida eterna. Eu quero fazer isso. Então ali eu também comecei a pensar sobre o meu legado, sobre o que eu gostaria de deixar, sobre como eu gostaria de investir a minha vida. E com 17 anos eu disse sim ao Senhor e eu disse sim ao chamado que Ele me fez para ir ao campo missionário. E aqui estou em Medellín, junto com meu esposo, cumprindo a missão do Senhor. Mas eu quero falar com vocês sobre algo interessante também,
sobre uma vida para viver o poder de transformar. Já que a nossa campanha fala sobre viver o poder de transformar, eu quero falar para você sobre isso. Uma vida para viver o poder de transformar. E aí eu vou lá em 2 Timóteo capítulo 1, e nos versículos 8 e 9, que diz o seguinte: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, segundo esses dois versículos, que são versículos também claves para a nossa campanha, versículos chaves para a campanha desse ano, a gente vai entender como viver uma vida que impacte outras vidas, uma vida que deixe um legado. E aqui no versículo 8 diz o seguinte: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Então, primeira coisa para viver uma vida que deixe um legado, uma vida que viva o poder de transformar outras vidas, não te envergonhes do testemunho de Jesus Cristo. Não te envergonhes daquilo que o Senhor fez na tua vida. Usa esse testemunho para impactar outras vidas. Usa aquilo que o Senhor fez em ti para que você possa ser instrumento para transformar outras vidas. Simplesmente compartilhe aquilo do qual você já experimentou, tem vivido, tem sentido, essa perspectiva nova, eterna que você há recebido, que você já recebeu. Compartilhe isso e não se envergonhe do que Cristo fez na sua vida. Outras pessoas também precisam experimentar aquilo que você experimenta. Não seja egoísta de não falar sobre Jesus por medo de sofrer alguma represália, alguma atitude hostil. Não faça isso. Compartilhe sobre aquilo que você tem vivido. Outra coisa também fala o seguinte: participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Então a gente viu, não te envergonhes e, se for necessário sofrer, padecer a causa do Evangelho, não tenha medo. Não tenha medo do que vai acontecer. Saiba que todo momento o Senhor vai estar contigo. Em cada momento. E essa é a palavra de força e de esperança que o apóstolo Paulo está apresentando a Timóteo. Não tenha medo, porque o Senhor está contigo. Diz o seguinte, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, porque não é o que nós fazemos, é o que o poder de Deus faz por meio de nós. A gente não tem noção disso. Muitas vezes a gente não faz algo porque a gente pensa no que aquilo pode produzir em contra de nós mesmos. Mas é aí que a gente se engana. A gente não pode deter a ação do Espírito Santo por causa de medo ou vergonha. A vida que vive o poder de transformar é aquela vida que somente permite que o Espírito Santo atue em todo e qualquer lugar, conforme ele deseja atuar. Diz também, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Então, um terceiro ponto para poder viver uma vida baseada no poder de transformar é entender a sua vocação. É entender que todos nós fomos chamados, fomos vocacionados para ser portadores da mensagem do Evangelho, da mensagem de salvação. Isso está para todo crente, aonde quer que esteja.
falar sobre o amor de Deus. Essa é a chave para viver uma vida que pode transformar outras vidas, para viver uma vida que vai deixar um legado eterno. Reconheça a sua vocação. Reconheça que o Senhor te chamou para isso. Não te envergonhes do que o Senhor fez na sua vida, do teu testemunho, de como Ele te transformou. E não tenha medo de sofrer a causa do Evangelho. Sim? E uma última coisa, que fala muito sobre a minha vida pessoal. Sempre valorize a criança. Fale de missões para a criança. Valorize o culto infantil, a escola bíblica dominical. Valorize esses momentos para ali falar de missões para as crianças. Essas crianças precisam crescer sendo preparadas por Deus para ir ao campo missionário. Que Deus abençoe. Foi um prazer poder falar com cada um de vocês. Olá, boa noite. Hoje eu estou aqui para orar pelos nossos irmãos do Senegal. Senhor, Deus e Pai, meu Deus, abençoa nossos irmãos do Senegal. Traga cura, proteção e saúde, felicidade e alegria. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, meus amados irmãos. Eu sou a missionária Nelly Soares de Souza, missionária dessa igreja e de todas as igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira, através da Junta de Missões Mundiais. Eu sou baiana de Gandu e meu primeiro campo missionário foi minha família, onde eu vivi o poder de transformar, como diz o tema da nossa campanha, Viva o Poder de Transformar. Aos 13 anos de idade me converti, membro de uma família de 13 irmãos comigo, né? E meus pais. E assim eu comecei a testemunhar, a falar do amor de Cristo. Eu que antes tinha dificuldades, tinha uma boca muito, né? Falava um monte de coisas, chamava o nome do inimigo com muita facilidade, mas Deus transformou a minha vida, me transformou numa nova criatura. Eu tinha muito medo de morrer, todo esse medo de morrer passou, porque agora eu já tinha e tenho a certeza da vida eterna e queria ver minha família salva. E assim Deus foi transformando, salvando um outro. E passei 7 anos orando pela conversão da minha mãe, mais de 20 pelo meu pai. Eles se converteram, já estão na glória, mas são meus filhos na fé. Um dia eu vou encontrar com eles na glória. Então, meus amados irmãos, viva o poder de transformar, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, como diz em 2 Timóteo 1,7. O apóstolo Paulo sabia o que estava dizendo, porque ele foi um homem que foi transformado pelo poder de Deus ali na estrada de Damasco, indo perseguir os cristãos. Ali ele teve um encontro real e verdadeiro com Jesus. Sua vida de perseguidor se transformou em um pregador do evangelho, um homem com a vida relevante, um homem que amava as pessoas, um homem que queria ver vidas transformadas, um homem que escreveu várias cartas que impactam o mundo inteiro até hoje, transforma vidas pelo poder do Espírito Santo. 13 cartas do Novo Testamento foram escritas por esse homem, iluminado, inspirado pelo Espírito Santo. E agora ele escreve ao seu filho na fé, Timóteo, para que Timóteo não tivesse vergonha do Evangelho. Ele mesmo disse: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Do primeiro judeu, depois grego, de todos aqueles que receberem, porque o Evangelho é para todos. Deus não faz acepção de pessoas, porque Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Por isso precisamos viver o poder de transformar na nossa família, na nossa vizinhança, onde nós estivermos. E aí Deus nos leva para outros lugares, como me levou para a África, 2 países de África. Primeiro o Senegal, durante 3 anos como
radical, da primeira turma do Radical África, ali dentro da aldeia, nós sinalizamos o reino de Deus, nós abraçamos o povo, nós vivemos como povo, comemos como povo, fomos abraçadas pelo povo que era 100% muçulmano, que precisava conhecer o amor de Deus. Dentro dessa aldeia, nós, pela graça de Deus, tivemos 2 programas na área social, porque para o muçulmano nós precisamos conquistar a amizade, conquistar a confiança para pregar. Isso é com a vida, meus irmãos, e isso aconteceu dentro daquela aldeia, porque através da nossa vida, através do demonstrar esse amor, o chefe da aldeia nos deixou passar o filme Jesus várias vezes dentro da aldeia. A palavra de Deus não volta vazia, viva o poder de transformar. A palavra de Deus tem todo o poder, e ali, meus irmãos, tantos milagres Deus fez naquele lugar, e eles nos deixaram ensinar a palavra de Deus para seus filhos dentro da aldeia no Senegal. E isso é poder de Deus, meus irmãos, e os resultados disso só a glória dirá, porque nossa missão é pregar o evangelho. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é Deus. E depois que nós viemos para o Brasil, queríamos voltar para o Senegal, mas Deus tinha outro plano. Aí Deus enviou uma nova equipe para nos substituir e me levou para a Guiné Equatorial, outro país, outro contexto, católico e tudo, junto com a missionária Nalvadia. Lá nós revitalizamos uma igreja que tinha 30 anos lá e não estava crescendo, e aí começamos a pregar o evangelho, e a igreja começou a crescer, e aí ampliamos o templo, e ali se converteu um rapaz chamado Pedro, um rapaz que não tinha assim uma saúde mental muito equilibrada, mas entendeu o evangelho alcança todos. E Pedro, num domingo que estava todo mal cheiroso, todo mal vestido, nós abraçamos, nós amamos, nós recebemos, porque Deus nos deu espírito de amor também pelas pessoas, para receber, para abraçar, para não fazer acepção. E ali Pedro, no outro domingo, estava todo cheiroso, todo arrumado, todo, Pedro é de Deus, Pedro é de Deus. E aí Pedro se tornou zelador da igreja e fazia o trabalho com todo amor, porque ele tinha esse dom de servir, e a gente ajudava com cesta básica, ajudava dando oferta, e ele estava tão feliz, botou um pequeno negócio para ele de caramelo na casa dele, que ele era trabalhador. Deus transforma vidas, continua a transformar, meus irmãos. E assim Pedro disse: eu quero que vocês, missionários, levem essa palavra para meus pais, vivem num centro, 8 anos, um centro de bruxaria na minha casa. Vamos levar essa palavra para eles precisam de Deus. Nosso primeiro campo missionário é nossa família. Pedro, o Espírito Santo fez Pedro entender isso, e aí a gente levou lá, fomos fazer um culto na casa de Pedro, num lugar assim onde tinha uma cruz, porque o inimigo imita as coisas de Deus, uma cruz, mas não significa que eles creem em Jesus. E então Nalva disse: vamos fazer o culto naquele lugar ali onde tem a cruz, porque Nalva tem uma veia evangelística. Eles disseram: não, ali não, que é ali que a gente faz os rituais. Nalva disse: vamos fazer lá. Eu disse: sim, vamos fazer ali mesmo, Nalva. E ali nós fizemos, se converteu o padrasto de Pedro, Papai Bonifácio se converteu, e ali um tempo Papai Bonifácio se batizou, e ele disse: sabe o que, missionários, eu quero doar esse lugar para que seja uma congregação, eu quero oferecer a Deus. Só que no contexto africano a gente não podia receber assim uma doação, porque poderia ter um problema. E o Espírito nos deu equilíbrio, sabedoria, moderação, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esse espírito de equilíbrio, de sabedoria, de moderação, de prudência, fez com que a gente alugasse, reformou todo a casa de Papai Bonifácio, todo no pátio, e construímos uma congregação. E naquele lugar, onde era um centro de bruxaria, foi levantado um altar, Deus vivo e verdadeiro, glória a Jesus. Viva o poder de transformar, meus irmãos. Jesus continua a operar o seu poder, a salvar vidas, a usar as vidas de quem quiser. Papai Bonifácio era um testemunho naquele bairro, e muitas vidas foram impactadas naquele bairro. Aí Deus disse assim: agora eu quero levar vocês para outro bairro, um bairro com agora 10 centros de bruxaria, onde tem pessoas que vivem nos vícios,
que muitas pessoas nas drogas, muitas crianças carentes, muitas famílias carentes, nós fomos lá, pregamos o evangelho, evangelizamos, abraçamos as pessoas, nos importamos com as pessoas se converteram, nós construímos um templo depois que as pessoas se converteram, é claro, porque o templo é construído depois que as vidas são salvas, e aí nós construímos o templo, e ali foi crescendo a obra, e vimos muitas crianças que iam ao templo cada domingo, 100, 120, 150 crianças na igreja. As crianças não tinham o que comer, não tinham uma escola para estudar. Deus diz, cuida das minhas crianças. E a gente, Deus colocou no nosso coração um projeto para 200 crianças, um projeto de uma escola, do PEP. Só que o governo não aceitou que fosse PEP, queria que fosse uma escola. Nós abraçamos assim, porque Deus nos dá o poder, nos dá ousadia, nos dá coragem para enfrentar o que for, e a gente enfrentou, e assim nós organizamos a escola, e 200 alunos, nós colocamos a comida, o refeitório. A gente dizia, pode faltar comida, pode ser, até que falte comida na nossa casa, mas na escola não vai faltar. A gente dizia só força de expressão, porque a gente crê no poder de Deus que não deixa nada faltar. E nunca faltou comida na nossa casa, nunca faltou a comida, o lanche das crianças na escola. Sempre Deus nos dá provisão. Através das ofertas dos irmãos, nós construímos o templo, construímos a escola, dávamos lanche às crianças, também investíamos do nosso. Sabe por quê, irmãos? É impossível amar sem dar. Deus nos amou e deu seu Filho, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se Deus deu o seu melhor, o seu Filho, nós devemos dar o nosso melhor pelo nosso próximo. Por isso demos nossa vida, nosso esforço, nossa oferta, a nossa dedicação a Deus, e Deus salvava vidas, transformou vidas. Deus fez milagres naquele lugar e continua a operar os seus milagres, meus irmãos. Em nome de Jesus, creia nesse poder, ame as pessoas, use as coisas e ame as pessoas. O que é que você pode fazer por amor às pessoas? Doe, oferte, né? Invista em vidas, invista com sua vida, faça o bem, faça uma visita, manda uma mensagem, faça uma oração por alguém, doe sangue, doe órgão, use máscara, use o protocolo de segurança, se precisar fique em casa. Faça alguma coisa que demonstre amor pelas pessoas. Nós devemos amar. É impossível amar sem dar, sem demonstrar. E, meus irmãos, também, nós ali naquele lugar, Deus nos deu espírito de equilíbrio, porque toda essa obra foi feita com muito equilíbrio. Nós pagávamos as coisas em dias, tudo é à vista, nada é a prazo. Tudo tem que ter o dinheiro ali, e Deus nos dava o equilíbrio para pagar as contas, para que o nome do Senhor fosse glorificado, e pagar os trabalhadores da obra, que eram muçulmanos, viu? Porque quem constrói lá é muçulmano, o guineano não tem habilidade para construir, né? O equato-guineano, né? Então, os muçulmanos que vêm, Deus usou até os muçulmanos para construir o seu templo lá. E o templo, irmãos, ficou lindo para 300 pessoas, o nome de Deus era glorificado. E as pessoas no bairro diziam que templo é esse, que lugar lindo é esse que Deus veio botar aqui. O nome de Deus foi glorificado. Meus irmãos, e o nome da escola, do nosso centro era né? Centro privado El Buen Samaritano. E os nativos disseram, vocês que são os bons samaritanos, os brasileiros que enviam as ofertas, que nos amaram, vocês que vieram nos abraçar e nos trazer esse amor de Deus, e a gente agora conhece a Deus através do testemunho de vocês. E assim, meus irmãos, o nome do Senhor é glorificado, foi, está sendo e será glorificado. Mas nós precisamos ter espírito de equilíbrio para fechar o ciclo. Nós deixamos nativos lá, líderes nativos preparados para levar a obra. Nós tivemos muita enfermidade, febre tifoide, não sei quantas,
mais de 10, mais de 15 malárias. E assim, Deus, claro, ia cuidando de nós, restaurando e tudo, mas nós precisamos vir ao Brasil em tratamento de saúde e Deus também nos mostrou que já era o tempo do nosso ciclo se fechar lá e que Deus tinha um novo desafio para nós, que agora é o Paraguai. E queremos contar com você, venha conosco, abraça essa obra, venha, participe, ore por nós, venha conosco para o Paraguai. E se Deus está te chamando para uma viagem missionária, nós já te convidamos desde já, venha também nos apoiar nesse novo campo, participe do PAN, nos adote nosso ministério, os desafios missionários, mobilize outros. Irmãos, obrigado pelo que vocês já têm feito, porque vocês têm vivido o poder de transformar. Mas se Deus está te chamando para ser um missionário no campo, diga ao Senhor, eis-me aqui, porque quem chama garante e paga a conta adiantado. Então Deus é fiel, viva o poder de transformar, que Deus os siga abençoando. Um grande abraço. Liberdade e ao mundo transformação. Viva, Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder.